O risco da direita de ficar sem cadeiras para o Senado. Com isso, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro já começaram a fazer uma articulação de um possível nome de centro para atuar ao lado de Guilherme Derrite. Beatriz Manfredini vai trazer esse bastidor ao vivo agora para a gente. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Já tem alguns nomes sendo especulados? Nomes ainda não, viu, Márcia? Mas esse foi um dos temas da conversa de Tarcísio de Freitas com o ex-presidente Jair Bolsonaro lá no final do mês, na Papudinha, em Brasília. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Então, o que eu apurei é que os dois conversaram sobre esse assunto porque Tarcísio levou essa preocupação para Bolsonaro. Qual que é o entendimento? Que a esquerda tem dois nomes fortes hoje que podem disputar o Senado aqui por São Paulo, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e que a direita corre risco de perder as duas vagas, as duas cadeiras, se não trabalhar bem. De acordo com auxiliares e pessoas ligadas ao governador Tarcísio de Freitas, o entendimento é o seguinte, que Derrite, o ex-secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que já é pessoa certa, então, nessa disputa, ele até tem, claro, ali um conhecimento bastante grande por parte da população, é alguém conhecido, é alguém que pode ter um bom resultado, mas eles acreditam que Derrite perdeu um pouco da capilaridade nos últimos meses e também tem observado pesquisas internas e as divulgadas também para a população e percebido que Derrite nem sempre aparece com um resultado tão bom. Às vezes aparece em segundo, terceiro lugar nessas pesquisas de intenção de voto, então há um receio de que ele não performe tão bem. Além disso, por que eles pensam em um nome de centro? Porque a ideia do governador Tarcísio de Freitas, segundo membros ali do alto escalão do Palácio dos Bandeirantes, é que Derrite já seria uma pessoa, então, que puxaria o eleitorado bolsonarista, ele poderia fazer, então, esse diálogo com o eleitorado e que para combater a esquerda aqui em São Paulo, eles precisariam de um nome mais de centro, centro-direita, alguém mais moderado, então, para conseguir essas duas vagas. E aí foi esse assunto, então, que Tarcísio levou para Bolsonaro na Papudinha. Eles discutiram um pouco isso, até porque essa outra vaga, que não é a ocupada até agora na disputa por Guilherme Derrite, seria naturalmente do PL. Quem disputaria o Senado por São Paulo seria o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está fora do país, correndo o risco, inclusive, de ter o mandato cassado. E, então, naturalmente, o PL iria indicar essa pessoa para a vaga de senador. Mas aí seriam duas pessoas mais bolsonaristas, o que o entorno e os aliados de Tarcísio e o próprio governador não acreditam, então, que vá funcionar. Foi esse o tema, um deles, de conversa, então, com o Bolsonaro. Agora é pesquisa de intenção de voto para entender o que funciona melhor e se o Bolsonaro e os filhos e aliados justamente mais bolsonaristas, mais ferrenhos nesse sentido, vão topar um nome mais moderado, como pensa o governador de São Paulo, Márcia e Bruno. Agora, a Tarcísio, Bia, já chegou a tocar nesse assunto publicamente, nesse receio, por exemplo, de ficar sem vagas aí para a direita? Publicamente, não. Ele deu alguns recados, como, por exemplo, de apoio a Guilherme Derrite. A gente, inclusive, separou um trechinho de uma fala dele em uma agenda ontem no Palácio dos Bandeirantes. Vou pedir para a gente colocar. O nome, sem dúvida nenhuma, é do Derrite, né? E aí nós temos outros excelentes nomes que estão aí disputando essa vaga, esse espaço. E eu entendo que a gente agora vai ter que ponderar isso em cima de pesquisas eleitorais. Vamos fazer pesquisa, vamos testar os nomes, para a gente ver quem tem mais aptidão para concorrer a essa segunda vaga do Senado. A gente sabe que vai ser uma eleição dura, né, que é uma eleição disputada e a gente vai procurar os melhores nomes para a gente ser muito competitivo. Então, publicamente, o governador não pode se comprometer, mas internamente pensa, então, nesse nome mais moderado. Interessante a gente pontuar, para finalizar, que na semana passada eu trouxe aqui um bastidor de que nomes como Fernando Haddad e Simone Tebet não preocupam o Palácio dos Bandeirantes na disputa ao governo do Estado, justamente porque eles têm muita certeza que Tarcísio vai pontuar bem, tem boa aprovação e reeleição é algo baseado em aprovação. Isso muda, então, quando a gente fala do Senado. A direita está vendo um risco real de ficar sem ninguém no Senado, de não conseguir nenhuma cadeira. E a esquerda, conversei com algumas pessoas do PT aqui de São Paulo, também admite, então, que essa é uma possibilidade que pode, inclusive, puxar Haddad para o Senado e não para o Palácio dos Bandeirantes. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações, apurações. Está tudo na coluna da Bia lá no nosso site jovempan.com.br. É só correr lá e ler, acompanhar completa
site, né, e toda a coluna da Bia Manfredini, que está todos os dias lá com essas informações. Agora, vamos chamar os nossos analistas do dia, porque é um assunto interessante para o Mano Ferreira e para o Fernando Capês, começando pelo Mano. Você tem essa mesma impressão de que corre esse risco, essa mesma impressão de Tarcísio, Mano? Porque não vejo, Marina, também tão forte aqui em São Paulo. Os nomes de esquerda faz uns anos já que não tem realmente essa força política aqui no governo, né, no Estado em geral. É verdade, Márcia, mas ao mesmo tempo eu acho que a leitura do governador Tarcísio tem um fundo de verdade para a preocupação, né? Não quer dizer que a derrota da direita seja garantida, mas eu analisaria o eleitorado paulista dividido em 3 grandes grupos. Um grupo que sempre vota na esquerda, tem o grupo que sempre vota na direita. A fatia em disputa é aquele voto moderado, aquele voto intermediário, que já votou no presidente Lula, já votou no presidente Bolsonaro e que quer avaliar quais são as opções na mesa. Para esse eleitor mais moderado, muitas vezes um nome como o Guilherme Derrite pode acabar soando um nome longe dessa moderação, o que pode acabar favorecendo, de fato, nomes que, na esquerda, sejam vistos como pessoas que sinalizam mais ao centro, como Fernando Haddad, que por muito tempo foi chamado de o mais tucano dos petistas, como Simone Tebet, que dialogou diretamente com essa parcela do eleitorado na última eleição, ou Marina Silva, que apesar de estar há bastante tempo fora dos holofotes eleitorais, já foi uma presidenciável candidata a presidente da República, num contexto em que ela já representou a terceira via lá atrás, em 2014. Então, há um potencial aí, de fato, que exige, do ponto de vista da direita e do governador Tarcísio, uma articulação estratégica para que componham uma chapa que tenha um nome que agregue votos, né, e que não simplesmente repita o mesmo eleitorado que Guilherme Derrite já conquista ou que o ex-presidente Bolsonaro já tem fidelidade. É preciso, portanto, furar a bolha e atrair o eleitor moderado. Agora, Fernando Capês, tem alguém que você enxerga nesse perfil mais moderado que seria ali um possível candidato para essa vaga que Tarcísio tanto almeja? Márcia, eu ainda vejo um Brasil e, consequentemente, o Estado de São Paulo inserido nisso, muito polarizado ainda. Os nomes que o eleitorado quer são nomes fortes, que trazem marcas nas suas posições. Um eleitor que vai buscar um candidato de centro, que seria um candidato de centro? É aquele candidato que nem é muito de esquerda, nem é muito de direita, meio café com leite. Acho que ainda não há, numa eleição majoritária, espaço para esse tipo de candidato neste momento. Com relação ao Derrite, embora as pesquisas possam apontá-lo como segundo colocado, às vezes terceiro, nós temos que considerar que ele está fora da mídia, ele não está mais na Secretaria da Segurança Pública, está um pouco afastado. Quando começar a campanha, essa questão tende a mudar de figura. Por outro lado, o Fernando Haddad, embora tenha tido um posicionamento, uma atuação discutível aí no Ministério da Fazenda, o eleitor de esquerda não vota na direita. Então, ele tende a votar no candidato que vier de esquerda. E o Fernando Haddad simboliza, corporifica esse candidato ligado ao presidente Lula. Então, eu acho que vai ser um eleitor que não vota na esquerda contra o eleitor que não vota na direita. Nesse cenário, eu acho que o nome do Ricardo Salles poderia compor, juntamente com o Guilherme Derrite, como uma dupla forte, marcando posição contra a esquerda. E acho que é nisso que deveria se apostar. Um candidato de centro pode simbolizar um candidato sem sal e não atrair o apetite do eleitor que pode votar em branco na segunda opção de senador para a direita. É mais ou menos essa a minha visão.